eu vou falar para vocês seriamente, eu fiquei boquiaberto com o que ouvi da entrevista hoje do presidente do Corinthians. Para mim é, no mínimo, estarrecedor o que a gente ouviu isso hoje. Eu tenho pouco tempo de jornalismo, mas nesse pouco tempo que eu tenho, eu já vi um pouco de tudo. Eu já vi autoentrevista. Sim. Já vi autoentrevista. Eu já vi entrevista em que o dirigente vai para confrontar o jornalista e não para responder nenhuma pergunta. Eu já vi entrevista de tudo quanto é tipo. Eu estou para ver no futebol cachorro voar e estou bem perto disso. Cachorro vai ter asa a qualquer hora e vai voar. É o que vai acontecer no futebol. Porque o de hoje é mais uma dessas peças estarrecedoras para o torcedor do Corinthians. Sexta-feira, eu confesso para vocês, eu fui embora triste sexta-feira. Sexta-feira, depois de todos aqueles relatos. E quando termina o relato, uma pessoa me passa uma mensagem e diz que o Corinthians estava devendo salário para os funcionários. Isso me arrebentou. Para falar o português, claro, me arrebentou. Porque você sabe quando dá tudo errado no time de futebol? Você tem 2 craques aqui. Sabe quando dá tudo errado? Quando você não paga o roupeiro, quando você não paga o faxineiro, quando você não paga o cara que corta a grama, quando você não paga a lavadeira. Sabe a primeira coisa que o Candinho fez para a Portuguesa voltar ao normal? Rachou o prêmio com a lavadeira e com as cozinheiras. O coisa andou que foi um espetáculo. Parece que é uma brincadeira, parece que é um mistério, é uma besteira, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque o jogador de futebol se dói pelo menos favorecido. Ele se dói por aquele que não tem o mesmo salário que ele. O Tetra, Pascoal. Diga, Zinho. O Tetra, pô, o bicho foi igual para todo mundo. Então. Eu estava vendo um documentário do Romário e fala exatamente disso. Todo mundo. Por isso é que dá certo. Por isso é que dá certo. O errar. Eu não sei. Eu tenho algumas coisas que eu vi no futebol e trago para a minha vida. Né? Trago para a minha vida. Que é essa situação. O futebol tem um doce... Sabe qual é o doce mistério do futebol? Salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Funciona que é um espetáculo. Mas é para todo mundo. Sim. Quando você ouve o presidente do Corinthians abrir entrevista e dizer que não tinha nada sobre o goleiro e que não chegou nenhuma proposta. Claro que não chegou proposta, é só depositar o valor. Não tem proposta, não vai ter discussão de proposta. Eu fico estarrecido, eu me estarreci com as coisas que eu vi. Tudo é responsabilidade dos outros, ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma! A responsabilidade é da oposição, a responsabilidade é dos 8 dirigentes que saíram, a responsabilidade é dos 14 jogadores que ele dispensou, a responsabilidade é de todo mundo. Mas só que ele faz o mesmo que todos. Pediu dinheiro emprestado para empresário para comprar o Mateuzinho, ou não era isso que se reclamava do presidente anterior do Corinthians? Sim. Reclamava que o Corinthians tinha uma dívida de 2 bilhões, ele acrescentou mais 140 milhões de dívidas para o Corinthians. Qual é a diferença dele para os outros? A diferença é a seguinte, agora o salário está 2 meses atrasado para os funcionários, 2 meses o salário que não é da carteira, 2 meses da carteira, 3 de imagem. 2 da carteira e 3 de imagem. Essa é a diferença, é o acúmulo de salário que está tudo atrasado. Aí você vai dizer na entrevista coletiva, não, terça ou quarta-feira eu resolvo isso aí. Não, terça ou quarta-feira não, meu senhor, essas pessoas precisam para ontem. Porque são funcionários que ganham 2, 3 mil reais, 2 mil, 1.500 reais por mês. Essas pessoas vivem com esse dinheiro custeando o seu dia a dia. Não, eu estou estarrecido com o que eu vi hoje. Hoje, vou falar para você, hoje para mim passou do limite do razoável. Existe um razoável para você criar uma situação. Hoje passou do limite do razoável. E para terminar, ele ataca a patrocinadora das costas da camisa. Que é a única que sobrou, Pascoal. Eu vou fazer o seguinte, tem muita coisa para a gente tratar. Tem o campo, tem a questão de patrocínio. E tem jogo amanhã. Tem algumas declarações do Augusto que ficam num lugar complicado, porque agora só tem um patrocínio. E é isso que o Pascoal está dizendo. A gente separou aqui alguns trechos para abrir o nosso debate. Aos poucos a gente vai esmiuçando essa entrevista para vocês poderem comentar em cima
das declarações do presidente. Se sexta-feira foi um dia ruim para a torcida, a segunda-feira não foi melhor, não. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente... Para essa gestão, agora eu vou errar pela minha caneta. E eu fico pensando, vocês... Ou seja, então ele já meio que assim, sabe, assumiu que ele vai errar e acabou, e quem manda ali é ele. Eu acho que no elenco, Dani, né, Pascoalzinho, cai... primeiro, o treinador tem que, de alguma forma, blindar o time. Coisa que num Corinthians, num Flamengo, é muito complicado. É muito complicado. E depois, a garotada mais nova acaba que não é atingida por isso, porque eles estão em outra. Estão numa outra vida, eles estão num outro momento, tal. Os jogadores da metade do caminho para frente já têm que dar uma resposta, porque eles vão ser muito mais perguntados. Então, assim, para mim, obviamente que traz muita insegurança num momento que já não é dos melhores. Então traz insegurança para o trabalho. E ele, o presidente, ele está assim, de uma forma gratuita, se antecipando coisas que ele não vai poder fazer. Ele já fez isso na hora das contratações, que acabou a farra, que vai vir não sei o quê. Depois disse que não falou isso, e tem o vídeo ele falando isso, todo mundo viu. E agora... sabe, não temos dinheiro, nós não temos dinheiro, mas vamos contratar, vai ter surpresa. Como assim não tem dinheiro e vai ter surpresa? Então, tá se enrolando, né? Sim. A corda não é tão grande assim, ele tá se enrolando nessa corda, tá perigoso para ele. Eu acho que tem uma questão aí, Zinho, que é assim, blindar o futebol, né? O Silas traz a importância disso. E aí a gente tem um treinador que não é brasileiro e nessa hora isso faz diferença por estar dentro do futebol brasileiro desde sempre. O Antônio tem feito um bom trabalho, eu gosto do trabalho dele, mas ele chegou recentemente num recorte maior ao Brasil. Você perdeu as principais lideranças, porque saiu o Fábio, que está aqui com a gente, saiu o Renato Augusto, saiu o Gil, saiu o Cássio, saiu o Paulinho, saiu muita gente que poderia blindar o elenco. Ficou o Fagner, que parece que também já está nesse processo. É muito difícilzinho a gente imaginar que o assunto no Corinthians hoje seja, pô, que legal, o Palácios voltou a treinar e pode estar à disposição no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, né? É fora da realidade? Muito fora da realidade, Dani. Mesmo porque o Palácio, nem sei se ele vai ser titular, né? Ele veio para brigar nessa posição com o Hugo ali. Não é... Eu acho que ele tem condições, né? Se tiver bem, se a recuperação, né, total dele, ele tem possibilidade de ser titular. Mas, assim, não é também nenhum jogador fora de série, é um bom jogador. Como o Corinthians tem bons jogadores, não tem nenhum fora de série, né? Tem bons jogadores que, ajustadinhos, organizados, se não tivesse tanto problema, poderia brigar por meio de tabela, quem sabe ali um G6, é muito pela torcida, pela camisa, né? Pensar muito alto para um elenco que tem suas limitações. E você falou do Antônio Oliveira, não é nem dele ser português, não. É que ele não tem experiência para um momento como esse. Ele é jovem e não viveu isso como um comandante, como um gestor, tipo o Mano que estava lá. Ele entra no lugar do Mano. O Mano já está muito mais com essa vivência dentro do futebol. Foi treinador de seleção brasileira, que é pressão maior, né, Silas? A gente que vestiu a camisa da seleção. Então, assim, é um bom treinador, né? Tem as suas ideias, está começando aí. Para mim, é um início de carreira ainda do Antônio Oliveira. Eu tenho discutido muito isso, é uma opinião minha, muito minha. Eu acho que se dá muitas oportunidades para os treinadores jovens de fora do que para os do Brasil. Do Brasil, 1, 2 jogos, não é jovem, não tem experiência. Para os que vêm de fora, há uma paciência e uma credibilidade maior, sem o cara nem ter construído uma carreira. Mas voltando ao assunto Corinthians e Antônio Oliveira, é difícil blindar o grupo. É muito difícil, porque o Fabinho também, que é um baita de um profissional, um cara legal, que a gente gosta muito, eu particularmente, né? Ele é lá de Nova Iguaçu, é da minha cidade também, a gente tem uma relação muito boa, mas é um cara que está começando a carreira dele.
É o primeiro trabalho dele como o principal diretor de futebol, né? Então, é um cara capaz, se preparou, teve estágio com muita gente boa, inclusive quem começou a dar oportunidade aí foi o Rodrigo Caetano, que está na seleção brasileira, né? Que sem dúvida é um dos melhores dirigentes que a gente tem. Então o Fabinho tem esse potencial, estava começando um trabalho, mas olha a situação que ele está agora. Como é que ele vai conseguir blindar esses jogadores? Se os funcionários estão com um salário atrasado, como o Pascoal falou, o jogador já fica chateado com o salário dele atrasado. E quando vê a tia ali que serve o café, o cara que é da limpeza, a galera da concentração, esses caras se doem também, ficam chateados com isso, né? Então, assim, complicadíssimo. E o presidente, ele pagou porque falou demais, né? Tá pagando porque falou demais. Né? Eu nem o conheço pessoalmente, ele veio aqui, nos concedeu entrevista, muito legal, mas o início dele foi de muitas coletivas e entrevistas e muito lobby, muita promessa e falou muito e chamou uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que time grande, a cobrança é na mesma proporção, é lá em cima. E ele sem os companheiros para ajudar ele ali a trabalhar, ele diz ali, cita, né, ser traído, ele não citou o nome de quem, mas falou em traição, parece estar meio sozinho, né, nesse momento tão complicado e difícil, financeiro, administrativo, a parte esportiva. O Corinthians está na zona de rebaixamento. E já tem jogo amanhã, como vocês citaram aí. Então, a gente vê ele está dizendo aí que politicamente o clube, quem perde a eleição, nunca aceita. Isso eu já ouvi falar desde que eu comecei a jogar. Essa briga política que tem internamente. Agora, se ele também ajudar, se ele também ficar ajudando a oposição, porque ele está errando muito. Está dando muita margem para que essa oposição trabalhe contra ele. Então, assim, é muito fácil falar, é corintiano mesmo? Parece que está torcendo contra, parece que está fazendo as coisas ali atrapalhando para que a nossa administração não consiga fluir, mas ele também está dando muita oportunidade para a oposição trabalhar. Quando ele fala que ele ficou isolado, né? Eu vou tentar explicar aqui para ver se vocês me entendem. Ele não vai nomear nenhum dirigente de futebol, ele não tem essa intenção. Mas ele está se ancorando em 3 pessoas. Ainda tem pessoas para ele se ancorar? Tem 3 pessoas do grupo que trabalhou para colocá-lo na presidência do Corinthians. É o Fran Papaiordano, o Nenê, que era o Nenê que já foi... O Fran Papaiordano já foi diretor lá, o Nenê já foi diretor de futebol, que é o Nenê do Posto, e o Flávio Adalto, que foi jornalista. Foi meu companheiro dele, o Silas conhece, ele entrevistou o Silas, entrevistou o Zinho, é um jornalista aqui de São Paulo, que também já foi diretor de futebol do Corinthians. Então ele está se ancorando em algumas pessoas, mas ele não vai nomear essas pessoas, é só porque ele não tem mais base. Pessoas, desculpa, Pascoal, só porque eu não tenho essa informação e acho que tem gente também que gostaria de entender. Essas pessoas, elas não têm cargos, eles são conselheiros do clube. São conselheiros do clube, são conselheiros vitalícios. Então ele vai se ancorar nessas pessoas numa tentativa de, pelo menos, saber o que está acontecendo. Porque ele está sem rumo. Ele está completamente sem rumo no comando do Corinthians. Como o Corinthians está sem rumo, o presidente do Corinthians também está sem rumo, né? O Corinthians perdeu, segundo ele, o maior patrocínio da história do futebol. E é verdade. Mas se ele tivesse falado a verdade, isso não estaria acontecendo. Não teria uma ação na justiça. Não estaria na delegacia para se apurar os fatos de ter ou não uma empresa que tem um laranja, essa coisa toda. Perfeito? Outra coisa. Conversando com algumas pessoas agora no período da tarde, algumas pessoas me disseram o seguinte: Pascoal, ele conseguiu irritar a única empresa que estava dando suporte para ele, que é a empresa de seguros que fica nas costas. A entrevista coletiva de mais cedo teve esse papel. Teve um momento que ele pergunta para o jornalista assim: por que você está me perguntando tudo isso? Você perguntou o CNPJ da empresa que está nas costas do Corinthians? A troco. A troco do quê? Porque foi o antigo presidente, o Duílio, que fechou o contrato antes de sair. E ele não gostou que isso tenha sido feito. Mas ele deu em garantia
Se você não sabe, torcedor do Corinthians, esse patrocínio que está nas costas do Corinthians é para pagar a dívida que o Corinthians tem com o Mano. Esse contrato foi dado em garantia. Se o Corinthians não pagar, a empresa paga. O que não paga para o Corinthians, paga para o Mano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo a falta de norte? O torcedor do Corinthians não consegue imaginar o que está acontecendo nesse momento. Quando ele fala que não vai ter impeachment, o presidente do Conselho... Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu recebi de informação. Claro, e eu confio nas pessoas que me informaram. E tudo isso está lá retratado, está tudo às claras lá. Né? O Corinthians, os conselheiros do Corinthians, se você tiver 50 assinaturas de conselheiros do Corinthians... O Corinthians tem o quê? Uns 280... A gente vai pegar certinho para você esse número. 290, alguma coisa entre 280 e 290 conselheiros. Sim. Entre vitalícios e eleitos, quadrienais, né? Entre os vitalícios e os eleitos. Se você tiver 50 conselheiros do Corinthians assinando uma petição e ela for entregue ao presidente do conselho, Dr. Romeu Tuma Júnior, certo? Essa petição tem que ser colocada no caso, votação geral. Chamaram o presidente para explicações, só que eles mandaram, não foi com 50, com 77. 77 assinaturas. Se o Romeu Tuma estiver me vendo, ele pode comprovar. Tem 77 assinaturas nesse documento. Então, cabe ao presidente do Conselho chamar o presidente do Corinthians para dar explicações aos conselheiros do Corinthians. E esse é o chamado primeiro passo para o impeachment. Porque se os conselheiros não gostam... Eu estou falando demais, né, gente? Mas você está fazendo colocações importantes, Pascoal. Está ótimo. Se os conselheiros ele não explicar devidamente o que está acontecendo, com fatos, com números e com situações, esse é o primeiro passo para se pedir impeachment. Ir e dar explicações. Se os conselheiros questionarem, começarem a levantar os questionamentos, e ele não conseguir respostas, não conseguir funcionar, e o Corinthians não andar, não tem jeito do presidente seguir no cargo. Ele está se ancorando em antigos corintianos e antigos conselheiros para poder seguir no cargo. Ele já perdeu quase toda a diretoria, os caras que davam sustentação para ele saíram todos, inclusive os dois do departamento jurídico, que são impressionantemente capacitados, saíram. E ele disse na entrevista coletiva que o pessoal do departamento jurídico antigo queria tutelá-lo, queria dar um caminho para ele. Ainda bem, né? Mas ele não seguiu. Ele preferiu ir pela cabeça dele. Ou seja, essa caneta não tem tanta tinta assim que nem ele falou ali. Não, ele diz na entrevista o seguinte: hoje eu não tenho 1 centavo na conta do Corinthians, mas eu vou conseguir. Tem um outro ponto da entrevista dele que também me preocupa. É óbvio que tem toda a questão estrutural, né? Mas a gente sabe que a cabeça do torcedor, ela funciona muito para dentro do campo. O torcedor não quer ver o Corinthians rebaixado, o torcedor não quer ver o Corinthians sem jogador. E aí me preocupa muito quando ele traz declarações sobre o Mateuzinho e como foi feito esse contrato, com que dinheiro foi feito esse contrato, e sobre o Carlos Miguel. Porque num primeiro momento, ele banca que o Carlos Miguel não vai ser vendido. Depois ele próprio dá a entender que pode ser que, se o jogador bater o pé... E que está procurando o goleiro. Ele sai e que ele está procurando o goleiro. Vamos ouvir tudo isso para a gente falar um pouquinho mais dessas colocações aqui. Nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque... O treinador que eles contrataram, fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar... Por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar multa, ele vai sair,
mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. E a gente está nessa incerteza, né? De quê? É um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Está no balanço. Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que eu ele vai perguntei. estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é Nós o valor? temos... Eu não sei de te dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro, porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. Com juros muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Ó, esclarecimentos para a gente fazer aqui. Primeiro, os números do Pascoal são 200 conselheiros eleitos e mais 104 vitalícios, então 304 o total de mas que conselheiros. participando efetivamente entre pouco 280 menos. e 290. Tá. É os que participam do Conselho do Corinthians. Mas o número que você deu é o correto. Segundo ponto, a multa do Carlos Miguel. É importante a gente sempre recolocar, era uma multa de 50 milhões de euros que caiu a partir de janeiro para 4 milhões de euros. Não foi feito pelo Augusto Melo, mas também não foi visto pela gestão do Augusto Melo. E por último, Zinho, para te tocar essa bola e a gente falar um pouquinho dessas negociações, o empresário a que ele se refere é Igor Sveibrucker. Peço desculpa se não foi essa pronúncia, mas a gente está olhando aqui. É esse o empresário que empresta dinheiro para a contratação do Mateuzinho. Ele não tem nenhum negócio direto com o Corinthians no sentido de ser empresário de jogadores, mas foi ele quem pagou, pelo que o Augusto Melo diz, a contratação do Mateuzinho. Então, assim, são pontos muito sensíveis, né? E é o que me parece, o Carlos Miguel já avisou que quer ir embora. Assim, infelizmente, isso não é agora, já acontece há muito tempo, essa coisa de empresários, nesse momento, né, emprestar dinheiro ao clube, não da maneira que ele falou, com juros baixos, sem ter algo a ganhar na frente. Muitas vezes tinham participação na venda de algum atleta, às vezes já era empresário de algum jogador do clube, um bom relacionamento. Enfim, falando que acontecia anteriormente, quando eu principalmente estava ali no meio e vi muito isso, né? Mas ele está dizendo que é um amigo particular dele, tudo bem, é um amigo particular dele, e aí não tratou com ele, tratou com o financeiro. Ele não sabe qual é o juros, vai ver, tem que ver ainda. Então fica muito assim, se vai falar, se vai dar uma entrevista coletiva, é melhor ser logo... Como é que é, Pascoal? Fica vermelho... 5 como é que é a tua frase do teu avô? Fica vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Fala a verdade. É isso aí. É isso aí. Chega ali, fala logo, ó, emprestou mesmo... É meu amigo, mas ele foi, tratou lá e os juros é esse. Já vai preparado, porque vai ter as perguntas, o momento está crítico. É o que eu estou falando. Ele está dando muita oportunidade, ou deixando muitas coisas ainda sem uma explicação, que aí a oposição e acertadamente os conselheiros têm que chamá-lo para ter todo o tipo de debate e ouvir dele com provas, com papel, mostrar o que ele está fazendo. Ele está dirigindo o Corinthians, ele entrou, né? É uma responsabilidade, corajoso, não é fácil não, você presidir um clube dessa grandeza, a cobrança vai ser lá em cima, e ele está dando muita condição para essas cobranças aparecerem. Carlos Miguel, ele não está muito errado no que ele fala não, porque você contrata um treinador, não é 27 anos, ele falou 27 anos, né? Mas você contrata um Mano já com um contrato de 2 anos, com a multa, com garantias, com tudo. E aí o jogador, porque o Carlos Miguel chega ao Corinthians sem custo. Ele é levado, se não me engano, pelo Gilmar Veloz, que é empresário do Tite. Isso mesmo. Então, leva esse jogador para o Corinthians sem custo. E aí, é claro, ó, vocês não vão pagar nada. Aí o garoto chega... Garoto não, já está com 20 e pouco. Mas quando ele chegou... desconhecido, salário lá embaixo.
Aí tem uma oportunidade, tem outra, vê os treinamentos, vê a estatura do cara, vê o goleiraço que é, vê o futuro que tem pela frente. Tanto é que sai todos os outros goleiros e ele fica já com trabalho para ser o substituto do Cássio. Aí, assim, me chama a atenção porque a multa é de 30. Já está ali no contrato que vai cair para 4. Opa, vocês vão botar ele para jogar? Gente, isso é o beabá, né, o Pascoal? A gente que foi gerente de futebol, diretor de futebol, vai botar para jogar? Tá vendo que vai entrar? Como é que tá o contrato desse cara? Como é que é? Porque ele vai vestir a camisa do Corinthians. Se fizer um jogo bom, hoje em dia, né, Silas? Jogou um jogo bom, já tá valendo milhões. Mudou. O garoto com 16 anos hoje já faz o primeiro contrato. O moleque com 17 anos já está sendo vendido a um preço astronômico, sem nem ter tirado as fraldas ainda, e nem pode ir. Ou não está acontecendo isso? Nem pode ir, tem que esperar completar 18 anos para depois ir. A coisa acelerou. Aí, é erro da diretoria passada? Sim. Mas ele contribuiu também, porque quem botou para jogar não foi agora? Já vê o contrato, como é que tá, olha as cláusulas que estão tendo. No próprio Corinthians já aconteceu de jogador ir por multa. Então, assim, antes de colocar para jogar, vamos sentar aqui. O seu empresário é o Gilmar Veloz, não sei se continua ele, que é um baita de um cara, gosto muito dele, gente boa. Conheço ele lá da minha época de jogador no Sul, cara correto. É ele? Chama ele, vamos fazer um contrato, vamos rever essa multa. Agora, depois que bota para jogar, o moleque aparece, vai bem, o Cássio vai embora. Foi uma surpresa para mim ver 20 times já da Premier League, né? Ele com 25, 26 anos, mas veio. Aí, meu amigo, como o Pascoal falou, tchau, tchau. 4 milhões de euros é de graça, os caras pagam na hora.